Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 95. E na aula de 95, nós estaremos estudando um pouco mais a fundo os trapézios e os paralelogramos. Lembro que na aula anterior a gente já deu uma introdução ali sobre trapézio e também paralelogramo. A gente estudou os ângulos internos deles lá e vimos algumas características de cada um deles. Questão ali de lados opostos paralelos. Lembram dessa? Lembram dessa? Só recordando a aula anterior. Mas agora vamos aprofundar um pouco mais sobre trapézios e também paralelogramos. Os objetivos propostos para esta aula serão reconhecer características do trapézio, classificar trapézios em isósceles, escaleno e retângulo. A gente já falou um pouco sobre isso em aulas anteriores. Classificar os paralelogramos em retângulo, losango e quadrado também. Então, essa será os nossos objetivos para a aula de hoje. Começando com os trapézios. Os trapézios são quadriláteros, isso nós já sabemos, que tem somente um único par de lados opostos que são paralelos. Importante, se nós não tivermos um par de ângulos opostos paralelos, não é trapézio, pessoal. Nos trapézios, os lados paralelos, eles são denominados de bases. Então, vai ter uma base maior e uma base menor nos nossos trapézios. Então, os lados paralelos são chamados de bases, os lados opostos paralelos. Então, vejam só, esse trapézio aqui representado através desse desenho, nós temos essa base superior, que é a base menor. Por que ela é menor? Porque a medida dela é menor, o comprimento dela é menor. E nós temos essa base inferior, que é a base maior do trapézio. E veja que as bases são sempre os lados opostos paralelos. Base menor, base maior. E aqui nós temos os lados do nosso trapézio, tá? Dois lados do trapézio e o restante nós vamos chamar de base. Então, a classificação dos trapézios em relação às medidas de seus lados e também dos seus ângulos. É assim que nós vamos classificá-los, de acordo com o lado, de acordo com o ângulo. Assim como a gente fez lá nos triângulos. Classificação de acordo com o lado, classificação de acordo com ângulo. Então, classificação. Primeiro, o trapézio isósceles. O trapézio isósceles tem os lados não paralelos congruentes. Então, aqueles lados que não são paralelos, os lados paralelos são as bases. Lembrem disso, não esqueçam. Os lados paralelos são as bases. Os lados que não são paralelos, para um trapézio isósceles, eles são congruentes. Ou seja, esses dois lados opostos não paralelos têm que ter a mesma medida, tá? Então, isso caracteriza um trapézio isósceles. Trapézio escaleno tem os lados não paralelos com as medidas diferentes. Isso aí é um trapézio escaleno. Então, vejam o que acontece aqui, ó. Os lados opostos não paralelos têm medidas diferentes. Caracterizado, então, nominado de trapézio escaleno. E, por fim, o trapézio retângulo. É um trapézio escaleno, porque os lados opostos não paralelos não são congruentes, ou seja, tem medidas diferentes, e que tem dois ângulos retos. Tem um par de ângulo reto. Ângulo reto representado com um quadradinho com ponto. Lembra lá quanto que era a medida do ângulo reto, pessoal? Lembra lá, ângulo reto mede 90 graus. Então, dois ângulos de 90 graus. Então, essas são as classificações aí do nosso trapézio. Trapézio isósceles, lados opostos não paralelos são congruentes, ou seja, iguais. Trapézio escaleno, os lados opostos não são congruentes, não são iguais. O trapézio retângulo, assim como no escaleno, os lados opostos não paralelos também não são congruentes. Porém, no trapézio retângulo, temos dois ângulos de 90 graus, dois ângulos retos, o que não acontece no trapézio escaleno. Vamos para os paralelogramos agora. Os paralelogramos são quadriláteros que têm dois pares de lados opostos paralelos.
Então tem dois pares de lados opostos paralelos. Sempre os lados opostos serão paralelos toda a vida, tá? Isso é o que caracteriza ser um paralelogramo. No dia a dia encontramos diversos objetos que lembram paralelogramos. Isso é real. Então vejam só, a quadra de tênis lembra um paralelogramo, lados opostos são paralelos. Então está aqui, ó. As regiões que decompõem a quadra de tênis lembram paralelogramos. Não que a gente jogue muito tênis, mas isso aí remete a lembrar aí do paralelogramo. Essa figura, esse prédio, olha que prédio diferente. Só que a foto aqui pegou um ângulo um pouco mais estranho, que às vezes nem aparenta que ele é um paralelogramo, mas é. Esse lado e esse lado, o lado de cima e o lado de baixo são paralelos. E assim como o lado da direita e o lado da esquerda também são paralelos. Esse é o edifício Dockland, em Hamburgo, na Alemanha. 1917, a lateral desse edifício lembra um paralelogramo. Não só a lateral, assim como a parte de cima e a parte de baixo. Olha só que edifício diferente lá na Alemanha, né? Então ele lembrou ali um paralelogramo. Então a classificação do paralelogramo, assim como a gente viu do trapézio e anteriormente a gente viu do triângulo, também temos classificações para os paralelogramos. Então, de acordo com as medidas dos lados e dos ângulos também, um paralelogramo pode ser classificado como retângulo, losango ou então quadrado. Então nós podemos ter um paralelogramo retângulo, losango ou quadrado, ou só paralelogramo. Um paralelogramo com 4 ângulos retos é denominado de retângulo. Então, se os 4 ângulos forem retos, ele é um retângulo. Exemplo, então vamos lá. Olhe, 3 exemplos de retângulo. Aí alguém podia perguntar, ô professor, com os 4 ângulos retos também pode ser um quadrado. Exato, então quer dizer que um quadrado se encaixa lá no retângulo também. Em um retângulo, os lados opostos são congruentes, sempre. Então, se eu pego os lados opostos, sempre serão congruentes. Nessa gravura, nesse desenho aqui, olha só, o lado AB é congruente ao lado DC, assim como os outros dois lados também são congruentes. O lado AC, oposto ao lado BD, são paralelos e congruentes também. Então está aí o nosso retângulo, dizendo aí que eles são congruentes. Agora o losango. O losango é um paralelogramo com 4 lados congruentes também. Os 4 lados são congruentes. E aí vamos ver os exemplos aqui de losango. Então, exemplos que nós temos de losango. Então, os lados opostos são paralelos e eles têm sempre a mesma medida. Um quadrado também podemos classificá-lo como um losango, beleza? Então, os 4 lados iguais, posso classificar tranquilamente como um losango. E por fim, o quadrado. O quadrado é um paralelogramo com 4 ângulos retos e além de ter 4 ângulos retos, ele também tem 4 lados congruentes, ou seja, todos os ângulos são iguais, todos os ângulos são de 90 graus e os lados são todos iguais também. Todos têm a mesma medida, que a gente chama aqui na geometria de congruente. Exemplos. Vamos para os exemplos aqui. Então, exemplos aqui de quadrados com tamanhos diferentes, mas todos com a mesma medida do lado e todos eles com o quadradinho com ponto, que é o ângulo reto, que é de 90 graus. Perfeito, pessoal? Espero que tenham compreendido essa daí. Observando, todo quadrado também é um retângulo, que nós já vimos dito, pois tem todos os ângulos internos retos e também é um losango, pois tem todos os lados com a mesma medida. Então, o quadrado é tanto um retângulo como também um losango. Vamos para os exercícios resolvidos. Um quadrado de cartolina foi dividido e recortado, obtendo peças poligonais. Beleza, então vejam só. Está lá o desenho, nosso quadrado,
foi dividido, foi feita uma divisão meio diferente dele lá e depois ele vai ser recortado. Com algumas dessas peças foi possível formar um octógono. Octógono, lembra do UFC lá? É um polígono que tem 8 lados, octógono, conforme as figuras que está aqui. Então olha só, recortaram dessa maneira, foram encaixando, formou o tal do octógono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, octógono. Vamos lá, prosseguindo então nesse nosso exercício. Então olha as figuras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele foi dividido em 8 partes o nosso quadrado, com esse desenho, com essas marcações e com os cortes feitos posteriormente. Vamos ver onde cada um deles está. Então as peças utilizadas. A peça 1 ficou aqui no centro, a peça 2 pôs para baixo, a peça 4 pôs do lado esquerdo, a peça 5 lá em cima, a peça 7 ficou aqui do lado direito. Ô professor, ficou faltando uma peça. Ficou faltando uma peça. Não tem problema. Então quer dizer que a área aqui do octógono é menor que a área do quadrado, tá? Então as áreas são diferentes, beleza? Mas usou as pecinhas do quadrado para montar o octógono e sobrou uma peça, sobrou a peça 8. As peças que não foram utilizadas totalizaram que fração do quadrado, que pedacinho do quadrado. Então vamos ver lá, ó. Peças não utilizadas, 3, 6 e 8. Observe que a peça 8 é um quadrado e as peças 3 e 6 juntas formam um quadrado igual à peça 8. Realmente, ó, a peça 3 e a peça 6 formam um quadrado igual ao 8 que ali está. Então vamos lá? Dividimos a figura inicial em peças igual a 8 e teremos 9 quadradinhos. Então se nós colocarmos igual a peça 8, olha só, 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ficaram como se eu tivesse deixado 2 quadradinhos de fora. Se eu deixei 2 quadradinhos de fora, então como que vai ficar essa resposta aqui, ó? 2 de um total de 9. Portanto, o que ficou fora são 2 nonos. 2 nonos é que ficou de fora aí quando recortamos o quadrado para transformar num octógono. Letra B. Qual é a medida dos ângulos internos desse octógono? Vamos ver como que nós vamos fazer a medida dos ângulos internos. Então vamos pensar aqui, ó. Temos o nosso octógono, aqui é o ângulo interno dele, ele tem 8 ângulos internos. Vamos pegar um deles ali como exemplo, porque como é uma figura regular, todos os lados são iguais, basta eu verificar um dos lados só, um dos ângulos apenas internos desse octógono. Até esta parte aqui tem 90 graus, faltou aquele pedacinho. Quanto será que é aquele pedacinho? Vamos remeter aí ao que foi feito nas marcações e recortado esse quadrado? Então passou um corte desse lado, de uma diagonal até a outra. Passou esse corte. Ele repartiu 90 graus no meio. Se repartiu 90 graus no meio, então ficou 45 graus. Então essa medida aqui de cima tem 45 graus. Portanto, um ângulo interno do octógono vai ser igual a 90 mais 45. 90 mais 45, 135 graus é o valor de uma das medidas internas, dos ângulos internos do nosso octógono. Calcule o valor de x, y, de x e de y, sabendo que o valor de y é igual a 1/3 do valor de x. E o perímetro do losango, perímetro é a soma de todos os lados, PQRS, que é esse aqui, ó, PQRS, é igual ao perímetro desse outro quadrado que está aqui. Então a soma de todos os lados é igual, tanto do nosso losango quanto do nosso quadrado que lá está, tá? Então vamos lá, fazendo essa daqui. Então, y é igual a 1/3 do valor de x. Essa é a primeira premissa que nós temos. Então, y, 1/3 do valor de x. O que nós fazemos?
6 vezes 1/3 de x, que vai dar 2x. Portanto, 2x vai ser a medida que nós temos lá. Então, 2x. Esta medida equivale a 2x, esse lado, 2x, 2x. Já que essa figura aqui, ela tem todos os lados iguais, todos os lados são congruentes do nosso paralelogramo. Então, 2x em todos os lados, beleza? Somar todos os lados, já que a gente quer um perímetro. Se quer perímetro, soma todos os lados da figura. Então, o perímetro de PQRS desta figura aqui, 2x mais 2x mais 2x mais 2x, quanto que vai nos dar? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. 8x. E o 8x a gente pode escrever como 4 vezes x mais 1. Então, o 8x que está lá. Então, quanto que isso aqui vai nos dar? 8x igual a 4x mais 4. O 4x passa para cá menos, passando menos, teremos 4x igual a 4. O valor de x igual a 1. Então, x vale 1. Se o x vale 1, então para a gente calcular o perímetro da outra figura, quanto que ela vai ficar aqui? O y vale 1/3, que é a medida do y, 1/3 do x. Beleza, pessoal? Então, encontramos aqui o valor do x e também encontramos o valor do y nesse nosso exercício. Perfeito? Então, é isso aí, pessoal. Encerramos mais uma aula. Importante saber aí a classificação do losango, dos paralelogramos e também dos trapézios, verificar aí a classificação de cada um deles e para que vocês consigam verificar se obteve aprendizado ou não, é importantíssimo fazer as atividades propostas, que é com elas que vocês vão verificando como está o grau de conhecimento e aprendizagem aqui das nossas aulas. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.